meu amigo, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Seja muitíssimo bem-vindo a mais um vídeo, nosso segundo vídeo de conteúdo aqui para agregar valor para você, tá? Amanhã você vai ver que o nosso layout é um pouquinho diferente em relação aos vídeos que estão sendo gravados aqui, porque a gente vai ter um compartilhamento também de material, então a gente vai ter um slide aqui aparecendo. Então o slide vai ficar grandão ou pequenininho, dependendo ali da informação que foi ser passada. Quando for mais importante o que eu for falar para você, eu fico grandão. Quando for mais importante o que está no slide, eu fico pequenininho. Mas amanhã você vai ver como é que vai funcionar esse layout. Bora lá falar a respeito então dos tipos de projeto. Vamos lá! Então vamos lá, meu amigo, olha só, deixa eu te apresentar aqui, eu separei alguns aqui, até com uma colinha aqui em relação aos tipos de projeto que eu vou falar para você hoje. Então vamos falar aqui de Lean, Six Sigma, PDCA, MASP, 8D, formato cascata do PMI, a gente vai falar também a respeito de Scrum, WCM, que é o World Class Manufacturing, e também vamos falar aí a respeito de Design Thinking. É bastante coisa, hein? Te prepara, pega papel e caneta que vai ter bastante conteúdo aqui para você hoje. Bora lá! Então vamos lá, meu amigo, vamos começar falando aqui a respeito dos projetos voltados aí, metodologias voltadas para solução de problemas. Bom, vamos falar daquelas que são mais simples, aqueles problemas que não têm uma complexidade tão grande. Por isso a gente utiliza métodos um pouco mais rápidos para a gente conseguir resolver esses problemas. Para resolução de problemas, um dos melhores métodos que a gente tem aí de forma rápida é o PDCA, ou o MASP, ou o 8D. Thiago, qual que é a diferença entre esses três? Bom, o PDCA é o Plan, Do, Check and Act, certo? Só que eu costumo brincar que é o promete e depois corre atrás. Aqui no Brasil é assim, cara, tá? É muito mais comum, né? O promete e depois corre atrás. Planeja, executa, verifica e age. Plan, Do, Check and Act não é muito nossa praia, não. A gente costuma prometer e depois correr atrás. Começa a acontecer quando a gente tem uma reunião naquele mesmo dia e a gente tinha algumas ações no nosso nome, a gente vai lá e dá uma olhadinha. Deixa eu ver se tem ação pra mim hoje aqui. Puta merda, cara, eu prometi umas ações aqui pra hoje, eu tenho que resolver. Deixa eu correr atrás porque tem reunião à tarde, eu preciso entregar alguma coisa. Promete e depois corre atrás, é o mais comum, tá? Esse PDCA, ele é um método aí que tem 4 passos, só que desses passos a gente tem algumas divisões, e aí no final a gente tem basicamente 8 etapas dentro desse processo. Tá? Dentro desse processo, o objetivo aqui é a gente conseguir identificar, primeiramente, observar o problema, entender como ele funciona, analisar a causa raiz do problema, utilizar ferramentas como Ishikawa, 5 porquês, né? Utilizar de repente um Pareto ali para poder priorizar ali algumas das ações que a gente vai tomar. Em seguida, a gente analisar essas causas raízes, a gente vai lá e monta um plano de ação, geralmente em formato 5W2H, para posteriormente a gente conseguir coletar os resultados e em seguida verificar se deu tudo certo ou se teve algum pepininho ali no meio, para a gente poder corrigir e seguir para uma próxima etapa. Ficou claro? Então, Thiago, eu não atuo no mercado ainda, eu ainda estou buscando a minha primeira atuação como estagiário, por exemplo, se for o seu caso. Fica tranquilo porque todos esses métodos aí você vai adequar conforme a necessidade. Claro que é importante você conhecer para que você consiga se destacar de repente no processo seletivo, numa entrevista, mas é mais fácil você aprender ele na prática, ali no dia a dia, tá? É claro que sem conhecimento você não vai conseguir desempenhar uma habilidade. Por isso que é importante esse conhecimento, por isso que você está aqui para conseguir se aperfeiçoar um pouquinho mais, beleza? Bom, falamos do PDCA, você ficou entendido aí então que ele é voltado para resolver problemas de uma complexidade geralmente um pouco menor, porém tem gente que usa para complexidades maiores, enfim, mas eu recomendo não usá-lo, tá? Existem outros métodos mais porretas aí, mais fortes para conseguir resolver isso daí. Tá, mas e o 8D e o PDCA? O 8D e o MASP? Bom, o MASP tem 8 etapas. O PDCA, apesar de serem 4 ali, ele se divide também em 8 etapas. Adivinha quantas etapas tem o 8D, que geralmente é um relatório utilizado para o segmento automotivo? Pois é, 8 também. Não podia ser. 8D tem 3 passos, fica estranho, né? Pois é, tem 8 passos e esses caras são praticamente os mesmos passos, geralmente utilizados para analisar a causa raiz de uma falha para resolvê-lo. Beleza.
Agora, quando a gente fala ainda de melhoria contínua, de melhoria, resolução de problemas, quando a gente tem um problema muito cabeludo, né, aqueles problemas assim difíceis da gente descobrir a causa raiz, né, e geralmente que a gente pode ganhar muito dinheiro com isso, ou a gente está perdendo muito dinheiro, a gente pode melhorar e ganhar mais dinheiro, ou a gente não está ganhando tanto dinheiro quanto a gente poderia, a empresa nesse caso, a gente utiliza esse método. Esse método é o Six Sigma, que combinado com o Lean, que é do sistema Toyota de produção, vai potencializar os seus resultados. Antes de mais nada, deixa eu te falar o que é o Lean. O Lean, ele é uma filosofia japonesa que vem do sistema Toyota de produção, o STP, Sistema Toyota de Produção. Só que o sistema Toyota de produção, ele foi modelado, funcionava muito bem, era enxuto, bom pra caramba, né? Poucas pessoas, muito resultado, baixo custo, excelente modelo voltado para a indústria. O pessoal dos Estados Unidos achou legal e falou, vamos levar isso aí para lá? Bora, vamos levar, gostamos, muito legal. Só que ficava chato, por exemplo, numa GM bater no peito e falar assim, ó, aqui é GM, aqui tem sistema Toyota de produção. Ia ficar estranho, não é? A mesma coisa para Ford, que tinha o tal do Henry Ford, né? Então ficava meio estranho. Por isso, o que os caras falaram? Poxa, lá, cara, é uma manufatura, não é? É. E é enxuta, não é? É. Como é que se fala enxuto e manufatura em inglês? Lean Manufacturing. Só que esse Lean, posteriormente, esse Lean Manufacturing, profissionais que eram do mercado automotivo, autopeça, segmento industrial, que posteriormente foram trabalhar no segmento de serviços, viram que dava para aplicar em serviços também. E aí assim nasceu o Lean Manufacturing para serviços. Só que fica estranho, né? Lean Manufacturing, sendo que não tem manufatura para serviço, ficou Lean Service. Depois aplicado para o segmento administrativo, Lean Office. Em seguida, aplicado até mesmo para governo. Então, Lean Government. Eu tenho um amigo, Pedro, que fez um projeto dentro da Casa Rosada na Argentina. A Argentina fez um projeto Lean lá. Se deu resultado ou não, eu não sei, cara. Aí é coisa daquele lado lá, tá bom? Mas é um método aí voltado, na verdade uma filosofia, porque o objetivo é eliminar desperdícios. Bom, você elimina desperdício, aumenta a lucratividade do negócio. O Six Sigma é um método que utiliza 5 passos. Primeiro você tem o definir, depois o medir, o analisar, o implementar e o controlar. Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Beleza, são 5 passos. Primeiro você define qual é o projeto que vai ser conduzido. Projetos cabeludos, mais difíceis. Geralmente você utiliza até um documento aí para poder oficializar esse projeto. Pode ser um Project Charter, pode ser um A3, pode ser de repente uma carta projeto. Você pode chamar de qualquer nome, mas é um documento que oficializa aquilo ali que vai ser realizado. Depois, você coleta dados ali, mensurando ali, coletando dados para entender como o problema funciona. Em seguida, você analisa a causa raiz do problema, similar ao que a gente tem dentro do PDCA, 8D e MASP, porém aqui entra muito mais forte a parte de estatística, tá? Então, cara, você vai fazer uma porrada de estatística ali. Você vai fazer teste T para uma amostra, você vai fazer teste T para amostras independentes, você vai fazer ANOVA, você vai fazer testes de hipótese de modo geral, regressão linear, regressão múltipla, regressão linear simples, você vai fazer de repente regressão logística, você vai fazer delineamento de experimentos, DOE, ou seja, é caprichado na estatística para validar às vezes algumas hipóteses que a gente tinha que não é muito comum ser utilizado dentro do PDCA, 8D e MASP, que são mais comuns ali para problemas mais ver e agir. Ok. Agora quando você junta esse DMAIC, definiu, mediu, analisou a causa raiz, implementou as melhorias e controlou para garantir os resultados, você junta isso com o Lean, você tem Lean Six Sigma, onde você utiliza ferramentas do Lean para potencializar os resultados que você vai ter num projeto DMAIC. Pegou? Ótimo. Depois a gente tem aí outros métodos. Quando a gente está falando voltado para ainda de processos para garantir melhorias contínuas e tudo mais, o Kaizen, ela é uma melhoria contínua, só que geralmente ela tem um formatinho de atuação. Geralmente o cara pega lá uma semaninha, 2 semaninhas, junta algumas pessoas, um trabalho em grupo, e ele tem foco mais em ver e agir, né? Pouco investimento, os resultados geralmente são pequenos também, porque é pouco tempo, é pouco investimento, mas resolvem problemas ali mais pontuais. Esse é o Kaizen, que é uma das ferramentas, digamos assim, umas ferramentas ou filosofias dentro aí do sistema Toyota de produção, dentro do Lean. Só que o Lean tem muita ferramenta, muita coisa, tá? O principal é a filosofia, certo? Que é a de melhoria contínua, de
uma cultura de longo prazo, né, de você pegar de um lugar, tirou, coloca de volta, sujou, limpa, né? Japonês, né, cara? Japonês você sabe como é, um pouco mais disciplinado que a gente aqui, jeitão meio latino, né? Tem o nosso jeito de ser que não é dos mais disciplinados, né? E aí em seguida, então, pegando dessas ferramentas aqui, estruturaram essas ferramentas do Lean, do Sistema Toyota de Produção, de modo a ser implementado para manufatura como se fossem etapas. A partir daí, essas etapas foram consolidadas e criadas em formato de pilares, onde no primeiro pilar eu vou fazer uma coisa, no segundo pilar eu vou fazer outras coisas, no terceiro pilar eu tenho essas ferramentas para implementar, no quarto pilar e assim sucessivamente. O nome desse método é o nosso WCM, World Class Manufacturing, manufatura de classe mundial. São uma série de etapas ali para a gente conseguir ter uma grandíssima qualidade e produtividade e eficiência também nos nossos processos produtivos, restrito aí, ou pelo menos mais comum, para manufatura. Tudo bem? É comum também ter dentro desse modelo aí um negócio, talvez você já tenha ouvido falar, chamado TPM. Peraí, mas não é esse que você está pensando não, tá? Não é aquele relacionado ao público feminino, mas principalmente a manutenção produtiva total. Certo? Então, Total Productive vou arriscar. O TPM é a nossa manutenção produtiva total. Só que em inglês, né? Que aí fica ao contrário, tá? Mas é a nossa manutenção produtiva total, para a gente ter manutenção de classe mundial. Falamos de WCM, vamos agora falar do modelo tradicional de projetos, formato cascata. Esse formato cascata, ele tem o objetivo aí de início, meio e fim definidos, já com o resultado final já esperado. Ok, como é que funciona isso? Vamos supor que a gente vai construir uma ponte. Eu preciso ficar consultando o cliente o tempo todo para validar como tem que ser a ponte? No decorrer do projeto? Cara, se a gente já não começa sabendo como é que vai ser essa ponte, a chance da gente entregar a ponte que a gente gostaria que tivesse é pequena, não é? E também não dá para ficar agregando valor para o cliente no processo, porque já tem um começo, meio e fim determinado, né? Por isso a gente trabalha com áreas de conhecimento. Essas áreas de conhecimento a gente está falando aí de, por exemplo, os custos que a gente vai ter nesse projeto, as pessoas, os recursos humanos que vão estar envolvidas naquilo ali, o cronograma do nosso projeto, os nossos prazos, o tempo que a gente vai dedicar. A gente está falando aí também dos riscos que isso pode ter, das partes interessadas ali, tanto do cliente, quanto das pessoas envolvidas, quanto das pessoas do meio ali que podem ser impactadas diretamente ou indiretamente de forma positiva ou negativa. A gente tem também aí a questão do próprio escopo. O que tem que ter? Ou seja, são várias etapas e essas etapas são divididas em processos, onde você tem aí uma porrada de processos, são mais de 50 processos aí acontecendo dentro dessas várias etapas aí de projeto. Mas por que ele tem esse nome de cascata? Porque a principal ferramenta utilizada para ele é o formato do cronograma. O cronograma que a gente costuma utilizar é o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt ele tem um formatinho meio de cascata. Você começa uma atividade, termina, algumas atividades começam só depois que termina aquela, que é a próxima linha, e assim sucessivamente. Algumas outras começam em paralelo, que começam ali mais ou menos juntas, mas de repente terminam um pouco depois. Pegou? Então esse gráfico de Gantt é muito utilizado para projetos no formato cascata, mas não só. Nos outros projetos eu particularmente uso muito também, inclusive no próprio cara que a gente vai falar agora, que é o Scrum. O Scrum, diferente do formato tradicional de projetos, no qual você tem aí a cascatinha, ele usa um outro gráfico. Outro gráfico que ele usa para acompanhar lá é o Burn Down. Eu particularmente eu não gosto muito, eu prefiro o formato cascata para ter uma visão um pouco maior daquilo que eu vou ter, mas eu concordo no uso do Burn Down, porque às vezes ele fica alterando ali algumas coisinhas, né? É normal, acontece, mas tudo bem. Vamos te passar aqui qual que é a ideia do Scrum. O Scrum, ele tem o objetivo de te entregar valor para o cliente com o menor prazo possível. Ou seja, imagina que a gente vai construir, por exemplo, um novo celular. Se eu vou no celular construir um formato cascata, né, onde tem começo, meio e fim determinados, e eu vou lá, vamos fazer aqui, ó. Quando eu estiver no meio do projeto, talvez, porque para fazer o celular perfeito, vamos falar, um celular com bateria que dura, cara, 60 dias, com uma carga, que tem uma câmera, cara, que pega daqui 3 quilômetros ali, ó, com uma puta de uma precisão, tá? Dá pra ver a espinha no nariz do cara, tá? Uma baita precisão.
E, além disso, um sistema operacional muito rápido, que você consegue, de repente, aí ter armazenamento em nuvem, e não necessariamente tem que ser um iPhone, tá? Mas você armazena em nuvem, bonito, um negócio animal, que ele dobra em 5, 6 partes diferentes, você guarda num bolsinho de moeda, ou seja, um negócio do outro mundo. Pra gente conseguir fazer isso, talvez leve tempo. Vamos supor que a gente vai desenvolver esse projeto e vai levar 5 anos para a construção desse novo celular. Passado, de repente, 2 anos, a gente ainda não entregou o produto final, porque a gente ainda está desenvolvendo, vai levar 5 anos para a gente terminar. Só que se o concorrente criar um produto muito inferior ainda em relação a esse, mas de repente com somente a câmera que a gente estava buscando entregar, e talvez não com a mesma câmera, talvez uma câmera até menor, tá? Com a resolução menor, com uma precisão menor, ele vai montar isso, vai apresentar para os clientes vão olhar e vão falar, gostei, bacana, gostei dessa câmera, bacana, gostei, adorei, tá? Gostei do sistema operacional, bacana, legal, ótimo. O que está acontecendo aqui? O cliente está alimentando a empresa dizendo se o produto é bom ou ruim, se está valendo a pena, se aquele serviço novo que foi desenvolvido está aderente com aquilo que o cliente precisava. Pegou? Ótimo. Agora, imagine o seguinte, ele vai lá e desenvolve de repente no decorrer de 2 anos, a concorrente daquela empresa está levando 5 anos para desenvolver, ele levou aí de repente 2 anos para desenvolver um celular que dobra em 6 partes. Ele vai lá, dobra no meio, aí ele dobra de novo, aí ele dobra de novo, aí ele dobra de novo, ele dobra de novo, 6 partes. Aí ele vai lá, dobrou, guardou ali num bolsinho, guarda de repente dentro da carteira, ótimo. E aí, de repente, você vai lá e lança esse produto no mercado. No começo, o pessoal curioso vai lá, acaba comprando, olha, mas às vezes os caras começam a falar assim, putz, mas não tá valendo muito a pena não, viu? Muito caro e assim, ó, o negócio ficar dobrando parecendo um guardanapo, não é isso que eu queria não. Eu até mais fácil de perder, não gostei, odiei. Peraí. Então a gente já tá sentindo do cliente que aquilo ali não tá agregando para ele. O modelo do Scrum, ele busca atender o cliente verificando aquilo que tem de valor para ele. Só que para a gente saber qual é o valor que o cliente percebe, a gente precisa criar e apresentar. A gente pergunta, entende ali, mas o cliente nunca sabe exatamente o que ele quer. A gente vai lá, desenvolve e apresenta. Ó, você falou que você queria isso, é isso que você quer? Não é isso. Tá? Então, você vai atendendo a demanda do cliente, fazendo algumas alterações ali no decorrer do desenvolvimento do projeto. Tiago, então o Scrum é melhor do que o formato cascata, por exemplo? Não. Vamos supor que a gente vai fazer, por exemplo, um avião. A gente vai fazer no formato ágil. Vamos construir aviões agora no formato ágil, tá? Agrega valor para o cliente, entrega lá e deixa ele usar. Constrói um avião, manda para o cliente. Cliente, ó, testa esse avião novo aí, a gente criou um trem de pouso novo, vai testando ele aí, vê o que você acha, tá? Levaria 5 anos para ficar pronto, mas a gente fez ele mais ou menos aqui em 2 anos, não tem todas as funcionalidades ainda, mas vai usando aí, vê o que você acha, vê se ficou legal. Né? Se os caras sobreviverem à queda, né, aí de repente eles vão lá e apresentam depois falando, ó, não foi tão bom, não foi tão legal. A mesma forma que eu dei o exemplo da ponte aqui, imagina que eu falo assim, ó, a ponte aqui ela tem de repente 6 pilares, ó, 1, 2, 3, vários pilares para a gente conseguir atravessar ela com aquela via. Bom, ó, já terminei os pilares, já vai usando ela aí, tá? Eu sei que não dá para você atravessar ainda, mas já vai usando ela aí, já tô agregando valor para você ir utilizando. Né? Poxa, mas não dá para atravessar. Não, mete um cipózinho aí, ó, dá uma de Tarzan e atravessa pro outro lado ali, ó, vai pendurando em cada ponte ali, pega um, pega outro. Ou seja, tem projetos que eu só consigo entregar o valor real para o meu cliente no final. Não adianta eu querer entregar valor para ele no meio, porque aquele produto só tem valor quando ele estiver pronto. Ficou claro isso? Perfeito. Como eu te falei, não existe melhor, não existe pior. Existe aquele que é mais adequado conforme a necessidade da empresa. Bom, agora quando a gente vai falar a respeito de inovação, a gente vai criar um produto do zero e precisa da ideia de outras pessoas para poder criar, geralmente da própria empresa, pegando a ideia de todo mundo, é comum utilizar o Design Thinking. Design Thinking é um método voltado para você entender aquilo que você imagina que possa ser de valor para o cliente, inovar através de brainstormings ali estruturados, feitos com várias pessoas ali, equipes multifuncionais, utilização aí de ferramentas como impressora 3D, Lego, massinha, lápis colorido, né, papel e caneta, para o cara fazer ali de repente um protótipo daquele novo produto ou serviço, e aí por fim a gente disponibilizar isso numa gôndola para venda e validar se aquilo vale a pena ou não.
Vai vender ou não vai vender? Vamos ver. Joga no mercado aí, vamos ver se vende. Se vender, beleza, estamos no caminho certo. Se não vender, a gente já sabe que a gente não está indo tão bem. Tudo bem? Então, esse cara aí é o Design Thinking. Perfeito. Bom, você viu aí quais são os métodos de projeto, né? Existe um que é melhor ou pior? Não. Todos eles atendem conforme a necessidade. Você não vai fazer, de repente, um projeto de Mike, que é bem parrudo, bem, geralmente mais longo, né, de 3 a 6 meses, né? Vai depender muito da complexidade do problema, para resolver um problema que é uma formiguinha. Cara, você está pegando uma bazuca para matar a formiga, não faz sentido, tá? Você vai precisar, de repente, utilizar ferramentas um pouco mais simples. Às vezes um Kaizen cabe aí, tá? Beleza. Então, não tem a melhor, não tem a pior, tem aquela que mais se adequa. Porém, eu sou um profissional da área de excelência operacional, principalmente. É o principal tipo de projeto que a gente costuma fazer, porque esses estão ligados à principal área, né? Ó, dinheiro, grana. Toda empresa busca crescimento. E esse crescimento é vindo de lucratividade, redução de custo e aumento de faturamento. Eu, particularmente, adoro utilizar o Six Sigma. Lean Six Sigma, eu diria que não é a melhor, mas é aquela que geralmente dá mais notoriedade, tá? Mas em um outro momento eu falo a respeito disso para você. E aí, gostou desse conteúdo? Entendeu como é que funcionam esses projetos aí? Bom, aproveitando que você chegou até o final e você está assistindo isso aqui dentro da plataforma do YouTube, já aproveita e já dá um curtir se você gostou e aproveita também já para se inscrever no nosso canal aí para você também estar inteirado em relação a outros métodos, a outras aplicações. Fechou? Nos vemos então amanhã, vai agregar muito valor para você. Se você gostou do vídeo de ontem, do vídeo de hoje, eu não tenho dúvida que amanhã você vai amar, tá? Então amanhã nos encontramos aí ao vivo no nosso treinamento. Grandíssimo abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau!